Donald Trump, nem ninguém de nós sabe exatamente o que é que se irá passar. Porque ele tinha dito que iria falar com a vice-presidente, tinha a expectativa, aparentemente, de que a vice-presidente lhe entregasse a Venezuela para os Estados Unidos governarem como ele anunciou que queria fazer, mas o que ela faz é uma declaração fortíssima, inclusivamente diz que a Venezuela não voltará a ser colónia nem de antigos impérios, nem de novos impérios, nem de impérios em declínio. Portanto, é uma mensagem de grande desafio e agora temos que esperar para ver. Agora, isto que se passou na Venezuela ultrapassa aquilo que é o corolário Trump da doutrina Monroe, assim expressa na mais recente Estratégia Nacional de Segurança. Não está em causa o regime de Maduro, que é ilegítimo, que é corrupto. Nós isso sabemos há muito tempo. O que está em causa é usar a força para fazer o que se quer, onde se quer. Porque ele, naquela declaração a seguir, não só, e de forma coerente e sem grandes hipocrisias, disse exatamente o objetivo, portanto, quer governar a Venezuela diretamente e vender o seu petróleo. Ele chegou a dizer que os Estados Unidos não vão gastar nenhum cêntimo porque vão receber tudo com recursos da Venezuela, mas é acelerar a transformação de uma ordem baseada em regras mínimas para um mundo de áreas de influência. Eu diria que é a aplicação por Trump da doutrina Putin. É por isso que eu estranho. Mas também houve críticas a Putin, não é? Sim, mas a questão é hipócrita quem condena a invasão e a agressão russa na Ucrânia e não condena esta ação de Donald Trump. Da mesma forma que é muito estranho e é hipócrita condenar esta agressão, este ataque, esta violação da soberania e integridade territorial da Venezuela por parte de Donald Trump e não condena a agressão russa na Venezuela. Seja dirigentes e candidatos a presidenciais, seja países. Tudo isto é muito estranho e, em particular, eu espero que as democracias e os países europeus condenem esta ação de Donald Trump na Venezuela. Pela razão simples de que, obviamente, isto não para aqui. A visão de Donald Trump e as ações de Donald Trump não param agora. Aliás, não descartou novos ataques. E isso pode acontecer se, de facto, Rodrigues tomar posse amanhã, que é o que tudo indica, vai mesmo acontecer. Pode ir para lá da Venezuela. Pode ir, por exemplo, ele ameaçou diretamente o presidente da Colômbia e o regime cubano. Nós recentemente tivemos uma chantagem, uma ingerência nas eleições nas Honduras, em que Donald Trump disse claramente ou ganha o nosso candidato ou então as relações com os Estados Unidos serão diferentes. Para o ano vamos ter eleições em vários países, por exemplo, no Brasil. Imaginemos que agora Donald Trump resolve dizer ou é o nosso candidato ou a gente faz e usa a força para atingir os nossos objetivos. Mas no caso europeu e das democracias consolidadas, nós temos um território que é diretamente cobiçado pelos Estados Unidos de Trump, que é a Groenlândia. Se nós não condenarmos este tipo de ação de uso da força, que legitimidade não é só para criticar e condenar a Rússia na Ucrânia, mas, por exemplo, se Donald Trump repentinamente declarar que a Groenlândia é parte dos Estados Unidos e usar a força para confirmar isso. Por isso é que eu acho estranho que dirigentes europeus estejam a hesitar na condenação, porque isto vai muito para lá do corolário Trump da doutrina Monroe. Isto é uma afirmação de desmantelamento total da ordem que conhecíamos minimamente para uma ordem à la Trump-Putin. Porque, na verdade, isto é a aplicação por Trump da doutrina Putin, atacando um país próximo no desenho das suas áreas de influência. Mas ninguém sabe, porque nós já vimos este filme várias vezes. Nós agora estávamos a ver a queda da estátua de Maduro, nós vimos a queda da estátua de Saddam e vimos o caos em que o Iraque se transformou. Nós lembramos do início das primaveras árabes, da liberdade quando os ditadores caem, e depois vimos o caos e a turbulência. Na verdade, ninguém sabe... Estamos a ver essas imagens, professor. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer na Venezuela. A verdade é que a queda do ditador, por ter sido raptado com a mulher para os Estados Unidos, não significa o fim do regime. E o regime assinala que subsiste e desafia o tal império em declínio, como disse Delcy Rodrigues. Portanto, nestas condições, já não há só o regime Maduro e os opositores. Neste momento nós estamos a ver uma Venezuela mais dividida porque há uma oposição democrática cuja líder recebeu recentemente o Prémio Nobel da Paz, que foi totalmente desconsiderada por Donald Trump. Portanto, isto abre outras fissuras dentro da Venezuela. Vemos a comunidade internacional a dividir-se, a condenar ou a não condenar esta ação de Donald Trump.
E, obviamente, vemos as Nações Unidas paralisadas. A reunião da manhã não vai dar nada porque os Estados Unidos... Mas vai revelar essas fissuras, porque a Rússia e a China condenaram, não é? Aliás, a China exigiu de imediato a libertação de Nicolás Maduro, a Rússia também condenou. Mas nunca condenou a invasão russa da Ucrânia. Exatamente. Mas, por outro lado, os parceiros europeus não condenam assim tão veementemente. Deviam fazê-lo. Professor, e amanhã essas assimetrias vão ficar bem vincadas? Vão, sendo que os Estados Unidos, tal como a Rússia ou a China, são membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, portanto não há nada, numa situação normal, como aconteceu noutros no passado, um país que viola flagrantemente a Carta das Nações Unidas é objeto de sanções, exceto quando esses violadores são membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas com direito de veto ou seus aliados próximos. Ora, os Estados Unidos são membros permanentes do Conselho de Segurança e, portanto, não há nenhuma forma do Conselho de Segurança se pronunciar num sentido crítico dos Estados Unidos nesta ação. E veremos qual é formalmente a posição de outros dois membros permanentes, como a França e o Reino Unido. Eu tenho dúvidas, infelizmente, que assumam uma postura claramente crítica. Porque continuam sempre, na prática, a considerar-se uma espécie de área de influência dos Estados Unidos. Tal é a dependência dos Estados Unidos e o receio que os Estados Unidos abandonem definitivamente a segurança europeia, ponham fim à NATO e abandonem ainda mais a Ucrânia, que vão capitulando, vão cedendo, não vão criticando. E é por isso que depois isto, para além da falta de poder, claro, da União Europeia para ser uma voz de peso nos assuntos internacionais, retira a legitimidade aos dirigentes europeus e à Europa, porque somos sempre acusados de duplo critério. Criticamos e condenamos e sancionamos a Rússia pelo que está a fazer na Venezuela, não criticamos Donald Trump pelo que está a fazer na Venezuela, tal como somos acusados de ter um standard duplo. Mas como é que fica a relação entre Trump e Putin no meio disto? Porque a Rússia condenou esta ação dos Estados Unidos na Venezuela. Por outro lado, Donald Trump também diz que Vladimir Putin está a matar gente a mais. Está a ser uma batalha demasiado sangrenta. Mas poderemos assistir aqui, de facto, a uma ruptura na relação entre ambos? Não. Tudo isto é para inglês ver, como se costuma dizer, nada disto. Veja bem, o que Donald critica não é a agressão russa à Ucrânia. Não diz que a Rússia é o invasor, é o agressor, que está a violar a soberania territorial da Ucrânia. Está aí a matar gente a mais. E Putin tem o descaramento de invocar o direito internacional, quando, obviamente, o que a Rússia está a fazer na Ucrânia é a violação total do direito internacional. Na verdade, estão alinhados. Mais até do que o presidente chinês Xi Jinping, Putin iniciou este processo na Ucrânia e Donald Trump está a segui-lo. E, portanto, eles estão exatamente alinhados numa visão imperialista da divisão do mundo em áreas de influência, só que sentados em poder de superpotências do século XXI. Desde logo as armas nucleares. E isto é o mais perigoso, porque nós estamos a ver o mundo a ser gerido não é apenas pela lei da selva, é pela lei Trump-Putin, nesta lógica de poder irrestrito. Não há regras internas, internacionais, não há regras de convivência, não há Carta das Nações Unidas, é o poder sem limites. E nas mãos de pessoas que pensam assim, o poder que tem a Rússia ou os Estados Unidos torna o mundo muitíssimo mais inseguro. E, portanto, aqueles que não têm este poder devem condenar estas ações porque, de uma forma ou de outra, nós poderemos ser a próxima vítima. É isso que está em causa, é muito mais do que a Venezuela. É por isso que a Colômbia percebe o risco que corre após as declarações, a ação e as declarações de Donald Trump. E toma estas medidas para sinalizar. Antigamente ainda havia aquela ideia de que poderiam ser só ameaças vãs, não é? Mas neste caso, tendo em conta esta ação da madrugada de ontem, vemos que Donald Trump não estava de todo a brincar. E o mesmo pode acontecer, tendo em conta isto que disse relativamente à Colômbia e a Cuba. Mas eu digo há muito tempo que nós temos uma percepção falsa em democracias, que se alimentou ao longo de décadas. É que os dirigentes dizem uma coisa antes de chegar ao poder para depois fazer outra quando lá estão. Porque depois os próprios mecanismos democráticos, os equilíbrios de poder até impedem e eles, na verdade, não querem fazer muito daquilo que dizem que querem fazer. Mas com gente como Donald Trump e Vladimir Putin, nós temos que os levar a sério. Quando eles dizem e quando eles ameaçam, à partida é para concretizar. E nem foi só Donald Trump, foi também Marco Rubio, não é? Disse que se estivesse em Havana, no governo, ficaria preocupado. Ficaria preocupado. É uma ameaça direta, como fez, aliás, bastante direta, em relação à Colômbia. Por isso é que eu digo,
como isto não para aqui e nós vamos ter pelo menos mais 3 anos de presidência Trump, os europeus têm que se lembrar que nós temos um território de um país europeu, membro da NATO e da União Europeia, que é a Groenlândia, da Dinamarca, que é visado diretamente pelos Estados Unidos. E, portanto, se para Donald Trump diz na tomada de posse que querem expandir territorialmente os Estados Unidos, se diz expressamente que vão restaurar a doutrina Monroe, jamais voltará a ser beliscada, isto é o corolário Trump da doutrina Monroe, e faz estas ações, então depois não podemos dizer que somos surpreendidos se houver algo mais sobre a Groenlândia, para além do que já foi feito. Já ingeriu este ano, não, em 2025, nas eleições na Groenlândia, já mandou para lá os seus enviados, nomeou agora o enviado especial, portanto, nós temos que perceber, o mundo é mais amplo e a visão de Donald Trump não se confina ao seu quintal. Neste caso, a Venezuela e a América Latina. Por isso, é estranho, e espero que os dirigentes europeus em uníssono condenem esta ação. É um precedente grave na linha daquilo que Putin já tinha feito.